Boa noite, povo de Deus, povo abençoado. Aqui começa o nosso programa Valente de Deus, com o seu pastor Rogério. Estamos nesta noite para glorificar, para exaltar o nome de Deus. Porém, não há outro maior, não há outro melhor. Não tem caminho tão certo como nós andarmos no caminho de Deus. Então, vamos glorificar Ele nessa noite. Vamos nos confessar a este Deus tão grande, tão maravilhoso, né? Porque nós somos falhos, somos pecadores, somos cheios de defeito. Porém, o nosso Deus não, Ele é fiel, é verdadeiro, é santo, né? Justo e eficaz. E o nosso Deus, Ele tem uma palavra nessa noite para mim, para você, para nós, né? Nesta noite. Em Mateus 27, capítulo 27, versículo 3, que diz assim: Então Judas, que traiu, vendo Jesus for condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata para os principais sacerdotes e aos anciões. Então, todo mundo sabe que quem traiu Jesus foi Judas Iscariotes. Ele traiu Jesus por 30 moedas de prata, né? Então ele traiu Jesus por 30 moedas de prata. Quem não sabe, Judas era um dos seus discípulos, um dos 12 discípulos de Jesus, né? Então ele traiu e depois ele teve o remorso e foi lá e devolveu aquelas moedas. Só que aquelas moedas, né, não era lícita, porque ali estava o sangue de uma pessoa inocente. E o que os sacerdotes fizeram com aquelas 30 moedas de prata? Compraram um campo e fizeram ali um cemitério, aonde se chama Campo de Sangue. É o nome do cemitério até nos dias de hoje, como diz a Bíblia. Então, nós devemos ter muito cuidado com a teologia da prosperidade. Muitas vezes fazemos coisas que não agradam a Deus para que podemos prosperar. Então, nem todo dinheiro ele é lícito perante Deus. Porque como essas 30 moedas não foi lícita porque matou um sangue inocente, assim também tem muitas vezes que as pessoas fazem muitas coisas que não convém a Deus, que não agrada a Deus, para poder prosperar. Então nós devemos ver o que fazemos para prosperar. Porque aquele que está em Deus, aquele que está em Cristo, a prosperidade dele vem de Deus. Então a riqueza dele vem de Deus. Que qual é a maior riqueza que temos? É o Espírito de Deus. Essa é a maior riqueza que temos. Então devemos ter cuidado em fazer tudo para poder prosperar. Aceitar qualquer que seja o desafio para ficar rico, para poder evoluir. Então devemos saber se é do agrado de Deus, se aquela riqueza que nós estamos tendo não está prejudicando o nosso próximo. Porque quando prejudica o seu próximo, então ali tem um sangue de uma pessoa inocente. Então por isso que devemos ter cuidado, né, em buscar a prosperidade. Porque é onde que o diabo mais engana os cristãos, um cristão, é através da riqueza, é através das maravilhas deste mundo. Por isso que devemos ter muito cuidado com isso. Porque o maior tesouro, ele está dentro de você, ele está dentro do seu coração, aonde o ferrugem não corrói, as traças não rói e o ladrão não rouba. Essa é a maior riqueza.
Ou seja, a maior riqueza é o que? É o caráter, é a verdade, é a transparência, é a humildade. Essa é a maior riqueza que temos na nossa vida. Aqueles que estão no caminho de Deus, ele nunca deve se comparar com este mundo, nunca deve ser medido por este mundo. Então aqueles que estão em Cristo, aqueles que estão em Deus, eles têm que se conformar com a graça de Deus, que é maior do que tudo. Judas, ele não conformou com a graça, ele foi mais além, ele era ambicioso, ele queria mais, e ele não pensou. Por isso, ele foi condenado, porque ele se suicidou, ele se matou, de tanto remorso que ele sentiu. Então, para Judas, ali não estava bom, só seguir Jesus, só ver o que Jesus fazia, para ele não foi o suficiente. E tem muita gente que não é o suficiente somente se vir a Deus, somente ver os milagres que Deus faz, não quer ir mais além, quer ir mais, quer se combater com este mundo. Parece que esquece que daqui não vai levar nada. A maior riqueza é você ter paz, é você viver bem, é as coisas fluir na sua vida. Isso é a maior riqueza. Tem coisa que não depende de dinheiro, depende de ter bom ânimo, depende de você mais do que do dinheiro. Então, que você, meu irmão, que você, minha irmã, possa ter esse entendimento, que a graça de Deus é maior do que tudo neste mundo, tudo nesta vida. Porém, essas coisas deste mundo são todas passageiras. Então, jaz um mundo do maligno. Então, para o diabo nunca tá bom. Tanto que para o diabo nunca tá bom, que o diabo era um anjo de luz, Lúcifer. E ele foi expulso do céu. Ele foi expulso do paraíso. Por quê? Porque para ele nunca estava bom, nunca estava satisfeito. Queria mais, não se agradava de nada. Então devemos ter cuidado de ficar querendo muito e nunca nos agradando das coisas. Devemos sim lutar, devemos correr atrás, mas também devemos ter um tempo para reconhecer a grandeza de Deus, ter um tempo para ver a glória de Deus. Judas, ele não teve esse tempo de poder ver a glória de Deus, de poder ver a grandeza de Deus. Então ele não via o que Jesus fazia usado por Deus, a bondade que existia dentro de Jesus. Ele foi ver depois que Jesus estava sendo crucificado, porque quando Jesus foi para ser crucificado, ele continuou sendo o mesmo. Ele não mudou o semblante, ele continuou da mesma forma. Então, Judas, ele sente remorso por ver aquilo, tanta bondade. Então, muitas vezes as pessoas não pensam na hora de fazer as coisas, a hora de buscar a qualquer preço a prosperidade, e fere e magoa muitas pessoas, mas depois se enche de remorso pelo que fez. Então devemos ter cuidado com isso. Então, tudo neste mundo é lícito, mas nem tudo me convém. Então devemos ter esse bom senso. Tem gente que quer fazer a obra de Deus, tem gente que quer estar na presença de Deus, mas ele não mede esforço. Ele quer passar por cima de tudo, por cima de todos, para ele chegar no topo. Só ele é o bom, só ele faz, só ele vai adiante, só ele é o melhor. Ele não divide com ninguém. Devemos ter cuidado com isso, porque o orgulho, ele nos abomina da presença de Deus, ele nos tira da presença de Deus, assim como Judas saiu da presença de Deus.
Quando Judas foi tocado, que viu que o dinheiro não se comparava com a grandeza de Deus, ele jogou fora, jogou lá, entregou para os anciões, para os sacerdotes, entregou o dinheiro, não quis, porque ele viu, algo tocou ele naquele momento, mas só que ele estava tomado pelo remorso, pelo que ele tinha feito, porque Jesus não fez como ele pensou que ia fazer, porque o diabo usou Judas Iscariote, mas quando Judas cai em si e vê que Jesus não age como ele agiu, frustrou o próprio Judas. Ele não se arrependeu, ele frustrou porque Jesus não fez o que ele fez. Não deixou que o diabo entrasse nele. Então você, meu irmão, você, minha irmã, não deixe que o diabo entre em você por causa de traições de outras pessoas. Porque o que as pessoas querem é isso. É usada pelo diabo, aí sacaneia com você e querem que você pague da mesma forma, com ódio, com raiva, com rancor. Então, nós devemos ter bom senso na presença de Deus. Nós devemos ser vigilante na presença de Deus, porque se não tivermos essa vigilância de estar sempre olhando as coisas em nosso redor ou ao nosso derredor, nós passamos na frente de Deus, e não devemos passar na frente de Deus, e sim, Deus sempre tem que ir na frente para nos defender, para nos abençoar, para nos fortalecer, para nos ensinar, para nos perdoar. Então Deus, ele sempre tem que ir na frente. Então, se Deus for na frente, o remorso jamais vai te corroer, porque você não vai fazer nada que não agrade a Deus. Ou seja, você não vai fazer qualquer que seja para chegar no topo. Não importa se você não vai, você entendeu? Você não vai fazer algo que vai desagradar o seu semelhante, o seu próximo, para poder chegar no topo. Então devemos ter muito cuidado com isso, porque é uma das coisas que tem acontecido com frequência nesse mundo nosso. Tem acontecido muito das pessoas não medirem esforços para prosperarem, para chegar onde que querem, para chegar no sucesso. Hoje em dia as pessoas querem ser famoso a qualquer preço, não pensa em ninguém, não está nem aí para nada, não mede o seu caráter, não mede mais nada. A pessoa quer ser famoso, quer chegar lá. Então, será que vale a pena você chegar lá de qualquer maneira? Será que vale a pena você estar no topo, mas sabendo as trapaças, os enganos? Será que vale a pena você ser o primeiro, sabendo que enganou a muitos, que mentiu para muitos? Então devemos ter cuidado com isso. Devemos querer somente aquilo que é nosso, somente aquilo que Deus nos dá, nos esforçando e sempre vigilante, observando o caminho que estamos trilhando. Se o caminho que eu estou trilhando está magoando, está ferindo as outras pessoas, eu não vou trilhar aquele caminho mais, porque a minha alegria não é magoar, não é frustrar ninguém. A minha alegria é de ver as pessoas vencerem. A minha alegria é poder de contemplar o ensinamento de Deus. Então, que você possa refletir sobre as atitudes que você tem tomado, sobre os caminhos que você tem andado. E com isso, que Deus possa te orientar a se converter, a mudar, né?
Tem gente que pensa que quando passa a frequentar uma igreja, ele já é de Deus. Não é assim que funciona. A igreja é uma parte. Mas não é porque eu frequento a igreja que eu já sou de Deus. Eu sou de Deus através das coisas que eu faço. Judas, ele era um discípulo. Estava ali todos os dias, vendo o que Jesus fazia, aprendendo com Jesus. Mas na primeira oportunidade, ele veio atrair Jesus pelas 30 moedas. Ele deixou o diabo entrar na vida dele. E que você, meu irmão, você, minha irmã, não deixe que aconteça isso com você. Quantas pessoas que têm traído Jesus por 30 moedas? Muitas são as pessoas que têm feito isso. Então, as pessoas que não acreditam em Deus, as pessoas que não dão crédito a Deus, são as pessoas que estão traindo a Deus. Então você tem que dar crédito, você tem que acreditar que Deus existe. Então Deus, Ele pode fazer acontecer na sua vida, Deus pode mudar a sua vida, Deus pode transformar você. Basta você dar crédito. Deus, Ele não é mágico, Deus não faz mágica. A maior dificuldade para servir a Deus somos nós mesmos, são os nossos costumes, porque aprendemos tudo errado. Então é difícil de nos acostumar no caminho de Deus, porque neste mundo o que nos ensina é que devemos ser ambiciosos, é que nunca devemos baixar a cabeça, que nunca devemos voltar atrás. É o que esse mundo nos ensina, e não é dessa forma. Tem hora que eu vou ter que baixar a cabeça, tem hora que eu vou ter que voltar atrás, tem hora que eu vou ter que deixar uma pessoa passar na minha frente, e é assim que acontece. Então, a harmonia, a paz tem que estar dentro de você, ela tem que reinar em você. Tolerar as pessoas que são ignorantes é um dever, é uma obrigação de uma pessoa que tem educação, de uma pessoa que tem princípio. Então você, meu irmão, você, minha irmã, que é uma pessoa que tem um conhecimento, você jamais vai agir como uma pessoa que não tem um conhecimento. Você jamais vai agir como uma pessoa que não tem educação, se você tem educação. Então é isso que acontece. Não é questão de religião, é questão de bom senso em nossas vidas. Então, que Deus possa abrir sua mente, o seu entendimento, que no dia da manhã você não faça igual Judas, com esse remorso. Então, que você possa se alegrar a cada manhã, que você possa renascer a cada manhã. Então, o que nos afasta de Deus, o que nos tira do caminho de Deus, não é o pecado em si, mas é a falta de reconhecer o pecado. Então, quando nós não reconhecemos o pecado, não reconhecemos que estamos errados, então nos afastamos de Deus. Porque nós colocamos Deus como errado e colocamos nós como certo, colocamos o pecado como certo. Isso que o diabo quer. Então, para muitas pessoas, Deus é errado, o pecado é o certo. Então isso distancia as pessoas de Deus. Isso tira as pessoas do caminho da transformação, do caminho da renovação, do caminho da transformação em si. Então, se você, meu irmão, se você, minha irmã, quer ser vencedor, quer alcançar a vitória, quer ter uma vida boa, então o primeiro passo é você reconhecer a Deus, reconhecer a grandeza de Deus. Judas andou junto com Jesus, mas ele não reconheceu, ele só reconheceu Jesus quando ele estava na cruz. Quando ele chegou na cruz, quando ele foi crucificado ali, Judas reconheceu, mas já era tarde. Já era tarde, não tinha como fazer mais nada. Então o ensinamento que Jesus ensinou para ele não valeu de nada. Mas quando ele viu Jesus na cruz, a ficha dele caiu. Aí o diabo saiu dele.
Porque o que o diabo queria era ceifar a alma dele, era levar a alma dele. E isso que o diabo quer da minha vida, quer na sua vida, quer ceifar a nossa alma, quer levar a nossa alma. Mas devemos ter bom senso, devemos ser pessoas prudentes e raciocinar. Pecar, todo mundo vai pecar, errar, todo mundo vai errar, mas devemos reconhecer o pecado, como o erro, e reconhecer Deus como correto, como certo. Muitas pessoas se distanciam de Deus, saem da presença de Deus, porque não querem reconhecer o erro, porque não querem reconhecer o pecado, mas não resolve nada, porque Deus, ele vive sem nós, mas nós não vivemos sem Deus. Não é porque uma pessoa não frequenta a igreja, não é porque uma pessoa não adora a Deus, que ele está sem Deus. Isso é mentira. Deus está na vida dele. Deus está na vida de todos nós. Então que Deus te abençoe nesta noite, que Ele te fortaleça, que Ele te dê sabedoria, entendimento, que você possa ter prudência nas suas escolhas. Não é todos os caminhos que levam ao céu, depende do caminho. Aquele caminho que agrada a Deus é que vai te levar ao céu. Então, quando eu sei que o que eu estou fazendo agrada a Deus, sabe como que você sabe que você está fazendo agrada a Deus? É como se você estivesse fazendo para você mesmo. Então, quando eu faço para mim mesmo, eu não quero o pior, eu quero o melhor. Então, quando você começar a agir dessa forma com os outros, então você está agradando a Deus. Então que Deus te abençoe. Até o próximo programa Valendo de Deus. Estaremos aqui novamente para glorificar, para exaltar o nome de Deus. Porém Ele é Deus, Ele faz acontecer. Entrega os seus caminhos e o mais Ele fará. Então Deus, Ele não é religião. Deus, Ele é o ensinamento. Deus é sabedoria, cara. Deus é justiça. Então não precisa de eu ser religioso para que Deus possa me ouvir. Não precisa de você ser religioso para que Deus possa te ouvir. Aí onde você está, meu irmão, minha irmã, Deus pode te ouvir com certeza. Todas as orações que você tem feito, Deus tem recebido. Toda vez que você fala com Deus, Ele tem ouvido. Então, não precisa de ninguém, de nenhum intercessor, para que você possa falar com Deus. Porque Deus já te deu esse livre-arbítrio de você mesmo falar com Ele. E tanto faz a oração que um pastor, que um padre faz para você e você fica curado, é a mesma oração que você faça também. Você vai ser curado da mesma forma. Porque o que vale para Deus é a fé. Então se você orou com fé, com certeza você vai receber a sua cura, você vai receber a sua bênção, você vai receber a sua prosperidade, mas no caminho da justiça, no caminho da verdade. Não é qualquer caminho que te leva ao céu. Então, que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo, até o próximo programa Além de Deus. Estaremos aqui para glorificar, para exaltar o nome de Deus, porém Ele é bendito. A graça e a paz e até o próximo vídeo.